Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Assistindo a um corte de um vídeo do podcast Corte do Inteligência com o historiador Paulo Resulti, onde ele aborda sobre os preconceitos que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, enfrentou por ser mulher e herdeira do trono do Império Brasileiro, onde aquele contexto daquela época não permitia que ela ocupasse o trono do seu pai, Dom Pedro II, onde até deram uma sugestão de quem poderia ser o herdeiro, um dos seus sobrinhos. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Quais foram as principais intrigas que envolveram os filhos de Dom Pedro II e como isso impactou o futuro da monarquia brasileira? Bom, essa daí é a intriga com a princesa Isabel. O problema é o seguinte, ele não teve filhos. Ele teve 2 filhos. Mas esses 2 filhos morrem muito cedo na infância, bem criança mesmo. Acho que não chega a 5 anos, o mais velho. E aí ele teve 2 meninas. As 2 meninas sobreviveram. A princesa Leopoldina, que era mais nova, até 1871. E a princesa Isabel morreu em 1922. Você tem toda uma intriga porque era difícil para os brasileiros aceitarem uma mulher governando. E é muito engraçado quando eu escrevi Mulheres do Brasil, eu peguei a Dilma e peguei ela. O discurso contra a Dilma era o mesmo discurso contra a princesa Isabel. Que era? Tem um homem por detrás dela, mandando nela, no caso era o Conde D, o marido dela, que já tinha um problema, porque era estrangeiro e francês, então isso para os brasileiros pegava. É ele que vai mandar, como ele manda em casa, é ele que vai mandar no país. O corpo dela também era problemático, porque assim, sai notícia no jornal porque ela tá brincando corso. O corso é tipo o carnaval da época. Sim. Uma mulher velha de 40 anos, e todo mundo só reparando na roupa que ela tava usando, que nem a Dilma. A Dilma ficou não sei quantas horas se defendendo no impeachment, só saiu matéria sobre a roupa que ela tava usando. Sabe, você pegava assim, os paralelos, achava absurdo, tipo, 100 anos depois ainda continuava a mesma coisa. E tem essa questão foi muito pesada dela por ser mulher. Então as intrigas sempre giravam em torno disso. Outra coisa, ela demorou muito tempo pra ter filho. Então, nem como mulher ela prestava. Tinha esse papo. Porque se ela nem como mulher prestava pra ter filho, como é que ela ia governar o Brasil? Pela Constituição de 1824, todo príncipe imperial, que é o título do príncipe herdeiro, ele tinha, a partir dos 21 anos, acesso ao Senado. Então ele virava senador automaticamente aos 21 anos para poder ter um assento no Senado para entender melhor os problemas brasileiros. Os senadores e os deputados, eles começam a discutir a questão de gênero na palavra senador, porque ela seria senadora. E como está escrito senador na lei, então ela não pode. Então vamos fazer o seguinte, como é ele que vai mandar, porque ele é o marido dela, então a gente coloca ele como senador, o marido como senador. Então e aí tem outras coisas, ela era mais católica do que o pai era mais plural, assim, ele quando ele saia para fora, ou mesmo no Brasil, ele vai frequentar a sinagoga judaica, ele quer aprender tudo. O Dom Pedro II ele tem uma sede de poder muito grande. Então ele vai em sinagoga, ele vai frequentar, vai em várias sinagogas fora do Brasil, ele vai no grande templo maçônico em Londres, a filha fica puta da vida, tem uma carta dela irritada com o pai por causa disso. E ela não, ela era católica, apostólica, romana, era bem... Então aí tem a questão do ultramontanismo, que era uma linha mais conservadora da Igreja Católica, que ela seguia. Então, além de mulher, era uma carola. Sabe, tem toda essa questão que todo mundo fica batendo. Aí começa uma divisão. Então coloca o neto dele, da primeira filha que teve... Porque a irmã da princesa Isabel teve filhos antes dela. E aí, quando ela morre em 71, Dom Pedro vai para a Europa, traz os 2 filhos mais velhos dessa filha que morreu e cria meio como herdeiros do trono. Só que aí a princesa Isabel começa a ter os próprios filhos, e ela era herdeira. Então começa a ter
Ah, não pode a tia, coloca o sobrinho, sabe assim? Há uma disputa de poder ali. O Pedro, né, que é esse neto do Pedro, que é muito abraçado por ele, a partir do momento que a Isabel tem filhos, ele começa a se sentir como preciso lutar pelo meu trono. Ele se coloca como uma figura que assim que vai tentar lutar contra a tia para pegar o trono brasileiro. Nunca foi algo de fato muito às claras, nunca foi algo de fato assim de que ele foi na rua e disse, esse trono é meu. Mas era um burburinho que existia ali dentro da monarquia brasileira. Quando nós olhamos todos esses contextos durante todas as épocas da história da humanidade, sobre esses problemas sociais entranhados e amarrados na humanidade, a principal raiz e base para todos esses desfechos é o próprio sistema religioso. Aí alguém pode até indagar, perguntar: por que o sistema religioso? Simples. A religião é a base estrutural da ética, moral e dos bons costumes de uma sociedade, que vai passando de geração para geração. Exemplo disso, a Bíblia é considerada para os cristãos um manual de instrução totalmente exemplar e de bons costumes. Mas aí vem a problemática. Como algo pode ser um manual de instrução que serve de exemplo como moralidade e de bons costumes, mas que manda matar bebês e crianças, que o próprio Deus envia ursos para matar dezenas de crianças, como algo pode ser exemplo de bons costumes que ensina como escravizar, que manda matar pessoas só pelo fato que ela fica com outra pessoa do mesmo sexo, ou manda matar só pelo fato de ela trabalhar ao sábado, que aconteceu com o homem que estava apanhando lenha no dia de sábado, onde foi apedrejado. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como algo pode ser exemplo que deseja e tem obsessão por sangue derramado, como por exemplo os sacrifícios na Bíblia. E o pior de tudo, o machismo que a Bíblia traz consigo em toda a sua estrutura bíblica, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. O machismo e o desprezo pela mulher é gritante nas páginas da Bíblia. Olha o tanto que tem falha na Bíblia. Se Deus existe, jamais será o Deus bíblico. Você pega até os próprios 10 mandamentos. Não matarás. Está acontecendo no mundo. Não desejarás a mulher, nem o boi, nem a propriedade do próximo. Porque a mulher é um objeto. A Bíblia é hipermachista. Quantos apóstolos tinha Jesus? 12. Quantas mulheres? Nenhuma. A mulher era usada como objeto do ser humano na Bíblia. Se eu for seguir um Deus bíblico, eu estou pirado. Quando os filhos dos deuses se unirem às filhas dos homens, surgirão os grandes heróis na terra, os gigantes, e aí vai. Esse é o problema teológico. Isso aí é o quê? É uma cópia da mitologia grega. Se por acaso existir realmente um Deus, quem sou eu para negar isso para os outros? Ele nunca vai ser esse Deus bíblico. Você vê logo o conto mitológico de Adão e Eva, onde a Eva foi a culpada e responsável por tudo, e foi a mais castigada mitologicamente. Para a Bíblia, a mulher é um objeto, é uma escrava do lar, dos filhos e do marido. Isso está na Bíblia. A mulher tem que obedecer ao homem e ficar simplesmente calada, submissa ao seu marido. Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, a culpa de uma casa não ir bem é da mulher que não foi sábia, que é um texto pesado e é um texto bastante machista
que era fruto de uma época específica. É claro que a gente deve pensar que, por mais sábia que seja uma mulher, se ela é casada com um marido que não vale nada, essa sabedoria não conseguirá salvar esse relacionamento, né? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não se entendem. Uma família é composta por todas as pessoas que fazem parte daquela família, não apenas pela mulher. Como, por exemplo, na Bíblia, não existe uma frase sequer autorizando a mulher de ser algum líder religioso, de estar à frente como líder de um grupo religioso. Isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos, olha só. Não existe, pastora, por causa disso, porque a mulher não foi chamada para estar em posição de liderança, de autoridade. No Antigo Testamento, todos os homens que Deus levantou, Deus fez aliança com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com Noé, por exemplo, que não ia mais destruir a terra com água. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aí vem o José, aí o povo de Israel desce para o Egito, Deus levanta Moisés, Moisés morre, Deus levanta quem? Josué. E por aí vai, Deus vai levantando juízes. Aí no meio dos juízes se levanta uma mulher, Débora. Eu, Débora, me levantei, né, como profetisa em Israel. Ela era uma mulher que julgava. Mas pode ser profetisa e não pode ser pastora? Ela era uma mulher que julgava conflitos. Ela profetizava, mas ela não exercia ensino de autoridade sobre o povo. Por exemplo, ela foi juíza por causa da omissão dos homens. Aí alguém foi para os comentários da página lá que publicaram o vídeo. Ah, mas hoje os homens também estão se omitindo. Mas ela não convocou, por exemplo, ela não tomou essa posição de cabeça porque não foi ela que convocou o povo para a guerra, foi Baraque. E quando Baraque se recusa a fazer o que ele precisa, ela vai fazer o quê? Ela vai confrontar. Quando ele insiste, né? Não, mas se você não for, eu não vou. O que ela vai dizer? Ela vai repreender para que ele tomasse a sua posição. Então, assim, não existe respaldo para ministério pastoral feminino na Bíblia. Ah, mas ali na Bíblia, lá em Romanos 16, Paulo cita várias mulheres. Eram mulheres que estavam em posição de serviço e não... Irmãos, o vídeo acaba aqui, infelizmente, é o corte que vocês marcaram, é 1 minuto e 22 segundos, né? Assim, irmãos, vamos falar biblicamente, sendo bem sinceros, né? Biblicamente falando, de fato não existe, tá? O cargo pastoral para mulher não existe. Agora, eu pergunto a você, como é que uma sociedade ou nação pode se comportar de outra maneira, a não ser preconceito, machismo, racismo e até extermínio de grupos de pessoas diferente do modelo social criado pelo sistema religioso cristão. Por exemplo, uma criança que é educada no contexto religioso é ensinado para ela através desses livros religiosos que manda matar pessoas de outras religiões, que manda matar crianças, bebês, mulheres grávidas, pessoas que têm relação sexual com outra pessoa do mesmo sexo, que é a favor da escravidão, que usa discurso machista, homofóbico e racista, dentre outros. Essa criança vai passar todo o seu tempo absorvendo esse contexto. Quando ela crescer, com certeza, isso vai refletir diretamente na vida dela. Por isso que temos uma sociedade brasileira totalmente preconceituosa, machista, homofóbica, racista. Isso por quê? Porque foi vivenciado dentro das próprias religiões. E agora eu vou falar sobre um caso que tem repercutido muito. A nossa produção acompanhou essa história desde domingo, né? A Luzia Teles na apuração. Nós mostramos ontem com exclusividade, aqui no Balanço Geral Manhã, a denúncia de um suposto caso de homofobia em uma igreja evangélica localizada aqui na capital. Depois que nós exibimos aqui no Balanço Geral Manhã, essa reportagem repercutiu bastante também nas redes sociais e o crime, segundo as vítimas, teria acontecido durante o batizado que era realizado na igreja. Veja só, após semanas de preparação para o batizado, chegou o grande dia, o fiel estava lá durante a celebração, esperando ser chamado na lista, a igreja estava lotada. Segundo a vítima, o fiel teria sido constrangido e retirado da celebração com a igreja lotada de fiéis. Foi levado para uma sala em que havia uma porta de vidro e, segundo a vítima, a igreja alegou que ele não poderia participar do batismo mesmo após semanas de preparação.
A vítima procurou a polícia. Até então, a igreja não tinha se pronunciado e nós ficamos aguardando o posicionamento que foi dito que seria enviado por meio de nota. Na verdade, é a própria Bíblia que manda fazer todas essas atrocidades. A Igreja Pentecostal Deus é Amor foi acusada de racismo após enviar um comunicado aos seus fiéis proibindo o uso de penteado afro. Nas orientações enviadas no dia 3 de dezembro, a igreja proibiu o uso de diversos acessórios e peças de roupa sob pena de não participar das atividades religiosas. O movimento negro evangélico protocolou uma notícia-crime junto ao Ministério de São Paulo, que confirmou que a denúncia será encaminhada ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância. Por exemplo, a escravidão aqui nas Américas só aconteceu com a permissão da Igreja Católica Apostólica Romana, através das bulas papais. A Bíblia, por muitos anos, foi usada como um manual de instrução fundamental para a justificativa da escravidão, principalmente na América. Você imagina essa linguagem, por exemplo, a partir do século XVI, que o continente africano é submetido ao crivo da igreja protestante e católica e é colocado como um continente amaldiçoado. Caralho. E que a Europa, agora cristã, tem autoridade de controlar a África, porque os negros africanos são filhos amaldiçoados de Noé e eles precisam de salvação e nós somos os salvadores. Porque os colonizadores não chegavam na África e não vieram para a América na condição simplesmente de missionários. Eles vieram na condição de colonizadores, de donos. E eles tinham o respaldo da igreja. E tinham um aparato, uma leitura teológica, uma interpretação teológica que justificava a escravidão de seres humanos. Em nome de Jesus, pô. Aí você imagina o negro escravizado sendo trazido nos tumbeiros, arrancado das suas histórias, arrancado das suas origens, arrancado da sua ancestralidade e da sua leitura do sagrado, que é demonizada, e eles chegam na América escravizados, e os escravistas falam assim, olha, foi o Deus cristão, inclusive, que nos deu vocês. E a partir de hoje vocês têm que aceitar Jesus e entender, inclusive, que vocês são escravos, porque Deus nos deu vocês para tentar salvar a alma de vocês, caso alguns de vocês tenham alma, porque nem todo preto da africano tem alma. Pô, você contando essa história, claramente você vê que é um uso político da religião. Total, projeto de poder total. É justificado biblicamente. É justificado por uma fala assim, do tipo, se você é livre, continua livre, mas se você é escravo, continua escravo, doutor. Aí você não pode olhar para Quando eu, um negro totalmente emancipado de um controle, leio um texto desse, eu faço pergunta para ele. Com certeza, cara. Eu faço pergunta, falo, cara, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Porque é exatamente esse texto que vai ser usado pela coroa inglesa para justificar a escravidão do século XVII para frente. A religião é tão preconceituosa e machista com as mulheres que há estudos da época da Idade Média de que existiu uma papisa, ou seja, uma mulher se passou por homem e foi proclamada papa. Até nessa pesquisa da existência dessa suposta papisa, o nome dela é Joana, que ficou conhecida como João. Quando descobriram, a vergonha foi tão grande que queimaram tudo sobre ela. Inclusive, eliminaram a história dela do papado, só pelo fato por ser mulher. Lembrando que esse estudo ainda não foi comprovado de fato que realmente existiu essa papisa, mas justamente na sequência de papas que já teve, existe um papa faltando, uma lacuna, que para os pesquisadores sobre este caso, o papa que está faltando, eles acreditam que seja essa papisa. Então a gente vê claramente o grau de preconceito, de exclusão e de inferioridade com as mulheres. Exemplo, o Brasil ainda é um país totalmente machista. O Brasil já teve 39 presidentes. Desses 39 presidentes, só uma mulher foi presidente. E ainda mais tiraram ela da presidência. Então, isso é uma questão social que já vem de milênios.
alimentado pelas próprias religiões. Levar uma religião como conduta moral de bons costumes é algo totalmente irracional e desonesto. Exemplo disso, a família de Hitler era cristã apostólica romana, principalmente naquela época onde a Europa era fortemente católica. Mas que era uma família muito problemática. Seu pai chegava em casa bêbado, espancando a família, principalmente Hitler. Hitler apresentava quadros de problemas psicológicos. Sua mãe morreu de câncer de mama. E Hitler se tornou um psicopata. Exemplo da nossa atualidade. Todos os dias vai preso algum líder religioso, seja ele padre ou pastor. Na verdade, nós somos reflexo daquilo que fomos moldados e nos ensinado. Exemplo, se pegarmos duas crianças que já sabem ler e interpretar, uma a gente dá a Bíblia e a outra a gente dá livros. No caso, livros que falem de cidadania, de leis, de normas, de regras, que trabalhe o social, a igualdade e a equidade, que trabalhe a filosofia, a sociologia, a história dentro da construção social, étnica e cultural. Com certeza, a personalidade dessas duas crianças vai ser totalmente diferente uma da outra. Porque o meio que a gente vive e participa acaba sendo a nossa primeira impressão. É aquela coisa, como eu posso ser exemplo se eu faço o mesmo ou pior. A mesma coisa é a Bíblia. Exemplo, nos 10 mandamentos não matarás, mas Moisés matou um egípcio. Não matarás, mas o próprio Deus de Israel mandava destruir, aterrorizar, torturar e matar povos. Quando você pega uma sociedade como a do Brasil, que é uma sociedade totalmente fundamentalista religiosa, mas que não conhece a sua própria religião e a sua própria Bíblia, o que quer dizer de uma sociedade dessa? Então, aqui foi mais uma videoaula de utilidade pública, onde trago conhecimento e reflexão social. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô com uma história absurda. Um pastor que já foi condenado por intolerância religiosa agora está preso, acusado de pregar o ódio contra judeus. O pastor foi preso em casa onde funciona o templo criado por ele na região central do Rio. Tupirani, da Hora Loures, recebeu os agentes da Polícia Federal com ironia. Bom dia, meu amigo. Quanto tempo você não aparece por aqui? Ele fez questão de vestir uma camiseta com uma frase anti-vacina e ainda ofendeu os judeus. Só um recadinho, os judeus que vão pra pariu. O celular usado pelo pastor para disparar mensagens de ódio foi apreendido. Tupirani era investigado por promover discursos racistas, antissemitas e também contra mulheres e homossexuais. Ele chegou a fazer ataques verbais contra o Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2008, o pastor foi a primeira pessoa no Brasil condenada por intolerância religiosa. Na época, ele recebeu como pena a prestação de serviços comunitários e o pagamento de 10 salários mínimos em favor de uma entidade beneficente. Agora, se for considerado culpado, ele poderá pegar até 26 anos de prisão. Advogados da Confederação Israelita do Brasil, organização que representa a comunidade judaica, acompanharam a prisão do pastor. Não é um discurso de um lunático inofensivo. Ele efetivamente consegue causar mal à sociedade e a prova disso é essa quantidade enorme de fiéis se envolvendo também em práticas de crimes, de preconceito e sendo constantemente processados.